Graças e paz, queridos. Boa noite. Amém. Que bom estar aqui de volta. Para mim é um privilégio ter, vocês para participar ou partilhar desse culto, né? Eu fico pensando, tantas pessoas poderiam estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, mas Deus, Ele me dá esse privilégio. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então eu quero agradecer a Deus por você fazer parte desse momento que é um momento de privilégio para cada um de nós, para estarmos juntos ouvindo a voz do Senhor. Amém? Fecha mais uma vez seus olhos e ore a Deus e peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele a natureza do próprio conhecimento das Escrituras, a natureza do próprio Deus que se revela através das Escrituras. Senhor, nós te pedimos que nessa hora o Senhor possa tomar agora liberdade, ó Deus, de fazer por nós aquilo que teoricamente nós estamos fazendo em nome do Senhor ou pelo Senhor. Pai, eu quero reconhecer que o Senhor é aquele que deve e precisa agir neste lugar através da minha vida, da voz que eu, ó Deus, coloco para que os teus filhos, tuas ovelhas ouçam. Ó Deus, e te peço então que o Senhor tome, ó Pai, tome esse lugar, tome a primazia, tome essa direção, tome esse microfone e que também o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz e, ó Deus, conhecermos a Tua natureza e, ó Deus, recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Essa palavra ela é uma palavra em paralelo com a que foi ministrada hoje pela manhã. Se você veio pela manhã, ela vai ser talvez mais completa, onde você vai ter maior capacidade de entendimento. Tiago, capítulo 1, verso 12 até o verso 15, diz assim: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. E em seguida, esse mau desejo, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pela manhã falamos sobre a tentação, que é uma iniciativa do mal de nos trazer para o lado do mal, de fazer com que nós nos tornemos pessoas mais. E agora eu quero falar contigo sobre a provação. E eu quero falar desta provação, e eu quero exclusivamente trabalhar nessa mensagem com você, a ideia de uma provação, de Deus nos colocando à prova, né? De Deus nos provando. E isso já começa a definir claramente a diferença entre tentação e provação. Onde tentação é quando o mal tenta fazer com que nós sejamos maus e façamos o mal. Agora, a aprovação, ela já é completamente diferente e ela possui uma dupla ação de Deus, ela possui um duplo interesse de Deus. O primeiro, para revelar o que está dentro do coração do homem. A aprovação, então, ela vai servir, ela vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus para revelar o que está dentro de você. Provação, pressão, manifesta a real intenção dos nossos corações. Quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem nós somos quando nós estamos debaixo de ataque, debaixo de pressão? Quem nós somos quando alguma coisa precisa ser feita e você reage fazendo o quê? Falando o quê? Agindo de que maneira? A aprovação, essa pressão que não é algo agradável, é prova, né? E a prova, ela não é algo que a gente adora passar por ela, a gente não gosta de passar por ela,
Mas a primeira iniciativa de Deus através da aprovação é revelar o que está dentro de nós. E óbvio que Deus quer revelar o que está dentro de nós, não para nos condenar, não para nos reprovar. Aliás, tem professores que fazem prova com o único objetivo de reprovar os alunos. Deus não é esse tipo de professor. O objetivo de Deus é revelar o que está dentro de você através das provas para que você seja aprovado. Deus quer te aprovar. Portanto, quando há algo que não é aprovado por Deus, Ele então faz uma prova. Ele prova você para te dar a oportunidade de você passar naquela prova e ser aprovado. A aprovação, então, ela vem para revelar o que está dentro do coração do homem, com vistas à aprovação diante de Deus, para que nós sejamos aprovados diante de Deus. A segunda característica da aprovação, ela é exatamente o contrário. Se a primeira é para revelar o que está dentro do coração do homem, a segunda característica ou intenção de Deus na aprovação é para que o próprio Deus se revele para o nosso coração. Deus quer se revelar para nós como o Jeová Jirê, o Senhor que provê, o Senhor que ajuda durante a prova, o Senhor que resgata durante o momento do sufoco, o Senhor que estende a mão quando você está afundando, o Senhor que ajuda você a passar na prova, o Senhor que é o quarto homem da fornalha, Ele que entra quando as coisas estão nos momentos mais difíceis, as coisas estão nas piores circunstâncias. Então, Ele, para se revelar a você, Ele permite que você passe por provas para mostrar para você que Ele ainda é Deus. Posso ouvir aquele amém? Aleluia! Então, veja, eu queria falar com você, então, sobre esse entendimento da revelação de Deus, porque a aprovação, ela passa a ter um caráter educativo, para nos ensinar e não para nos reprovar, para nos ajudar a sermos aprovados, melhores, e não para nos destruir. Portanto, abra em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 até o verso 5, o texto diz assim: trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, verso 3, fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4, as vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, verso 5, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava, como um pai te instrui, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. O caráter da aprovação de Deus tem o caráter educativo, para revelar a sua natureza, para revelar o que está no seu coração, e também para Deus se revelar para você, para que você veja que Deus ainda continua sendo Deus. Então, dentro desse ano, onde nós estamos falando sobre autoridade e graça, eu queria nessa noite falar contigo. De manhã falamos autoridade para perseverar na tentação, e agora autoridade para perseverar na provação, porque existem algumas provas pelas quais nós passamos e a gente acha que é o fim da linha, que acabou, que é o fim de tudo, que já era, que como dizem aí na gíria, é o game over, né? Acabou, the end, o finish. E nem sempre Deus está conduzindo a nossa vida de acordo com a nossa mentalidade.
Então é necessário ter autoridade para passar pela provação. Por isso que durante a provação é preciso você perseverar. E eu queria ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e queria começar dizendo que a primeira coisa que você precisa ter em mente é que Deus está torcendo por você. Amém, querido? Deus está torcendo por você, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que você se dê bem, Deus deseja que você seja salvo, Deus deseja que você passe pela prova, Deus deseja que você seja aprovado. Deus está torcendo por você como um pai que ama seu filho, torce pelo seu filho, como uma pessoa que ama o seu parceiro, o seu cônjuge, torce pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro, como uma pessoa que ama a sua igreja, torce pela sua igreja, como nós torcemos por aquilo que nós amamos. Deus ama você e torce para que a sua vida dê certo. Ele deseja que você seja salvo, que você seja livre, que você passe pela aprovação e seja aprovado. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que a aprovação ela tem um caráter educativo, quando você terá revelado aquilo que está dentro de você e Deus vai se revelar a você, mas existe todo um propósito dos céus, existe todo um plano dos céus para que você seja aprovado. Deus está torcendo pela sua vida. Ele deseja que você seja salvo. Ele não quer te destruir, Ele não quer te arruinar, Ele não quer acabar com a sua vida. O que Ele quer é que você se aproxime dEle de todo o seu coração. Então veja, o propósito de Deus, através da aprovação, desse Deus que torce por você, é te ingressar no reino de Deus. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Livro dos Atos dos Apóstolos, ou seja, uma história daquilo que os apóstolos fizeram, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos fizeram. Ele vem dizendo o seguinte: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, 2 pontos, é necessário que em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. É necessário passar pela prova. Querido, eu não gosto de prova. Eu não gosto de passar pela prova. Não é algo que me agrada. Eu gosto de pudim de leite condensado. Passar pela prova, não. Eu até prefiro que o meu professor, ele me passe trabalho. Fazer prova é muito complicado. Você tem que estudar, você fica nervoso, às vezes são muitas apostilas, você lê, relê, e às vezes tem uma pegadinha, tem uma palavra que muda todo o sentido. Eu não gosto de prova, em nenhum momento eu gosto de prova. A única prova que eu gosto é aquela prova dos doces, dos salgados, né? Vai ter o buffet, vai ter a festa, e agora você vai lá, aquela mesa, e você vai provando. Mas não é essa prova que eu estou falando, não. Não é essa prova degustação. O que eu estou falando é que é necessário o tipo de prova que nos faz passar por muitas aflições. E esse tipo de prova que nos faz passar por muitas aflições tem um objetivo, que é nos fazer ingressar no reino de Deus. Infelizmente, nós, em nossa natureza humana, temos a tendência de que aquilo que não é difícil, a gente despreza. Aquilo que não vale, a gente não valoriza. É impressionante, né? Hoje pela manhã, pastor Lúcio estava lendo aqui um texto falando sobre a oferta da viúva pobre, 2 moedinhas de cobre, que não valiam muita coisa. Não valia. Os homens olhavam para aquela quantidade e falavam, não vale muito, não vale muito. O valor da moeda de prata era maior do que o da moeda de cobre. O valor da moeda de ouro, muito maior do que a moeda de cobre. Então, uma moeda de cobre era desprezada. Quando nós entendemos melhor que nós só valorizamos aquilo que nos custa, aquilo que vale, aí você vai entender melhor, por exemplo, o corrupto que havia lá entre os discípulos de Jesus, né? Ele não trabalhava em Brasília, trabalhava lá em Jerusalém, chamado Judas, e ele lá estava de olho grande no dinheiro que poderia ter sido conquistado. Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e ali derramou um unguento, um óleo, que era fruto de quase 1 ano de trabalho, e aquilo foi derramado aos pés de Jesus, e Judas ele ficou agoniado, ele falou, uau,
esse dinheiro poderia ter sido usado com uma outra finalidade. Mas ele falava isso porque ele era ladrão, ele queria se apropriar. Valia muito, dá muita importância. Vale pouco, não dá-se importância nenhuma. Essa é a nossa natureza. Portanto, se o reino de Deus não nos custasse absolutamente nada, você acha que você valorizaria o reino de Deus? Você acha que você se interessaria por aquilo que não vale nada? Por isso a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, valeu tanto o amor de Deus por nós, valeu tanto, que Deus entregou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Nós deveríamos estar mortos em nossos pecados e delitos, mas não morremos porque Jesus fez uma morte substitutiva e Ele morreu no nosso lugar para que nós não precisássemos morrer. O reino de Deus custa muito caro. Pela manhã tivemos um momento de ceia. E o momento da ceia é o momento de trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Isso nos faz lembrar o valor que temos, nos faz lembrar o que ficou, o que sobrou, qual foi o resultado da conquista do reino dos céus para cada um de nós. E a partir dessa valorização, ou do entendimento do preço que Jesus Cristo morreu por cada um de nós então valorizamos o reino dos céus e nós dispomos o nosso coração a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para entrar nesse reino, porque se custa muito, vale muito, e se vale muito, eu vou me esforçar para conquistar isso que vale muito. Eu quero isso para a minha vida. Jesus propõe então uma parábola para os seus discípulos. Ele fala que certo homem viu um campo e descobriu lá um tesouro, uma coisa muito preciosa, e ele foi e guardou aquilo. Depois vendeu tudo o que tinha. Deus fez todos os seus esforços para que através de todos aqueles esforços ele pudesse comprar aquele campo para se apropriar daquele tesouro. E Jesus faz essa palavra, ou traz essa palavra, comparando sobre o quanto vale o reino dos céus para cada um de nós. Então eu quero aproveitar essas explicações, esses exemplos, para dizer para você que a aprovação que você passa, ela não é à toa na sua vida. Há um propósito de Deus para todas as provas pelas quais você tem passado. Há um propósito de Deus, e o propósito é te fazer ingressar no reino de Deus. Deus é o nosso rei. Nós vivemos debaixo de um reino, e você é povo desse reino de Deus e serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Quanto isso vale para você? Veja, as provas que nós passamos, o apóstolo Paulo diz isso, porque as aflições que temos passado no presente tempo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Isso custa, isso vale. Então não banalize o momento da tua luta. Não entre em crise. Quando você estiver passando pela luta, há alguém que está passando crise aqui nessa noite? Levante a sua mão. Ou só eu estou passando em crise? Então não banalize a tua crise, o teu problema, a tua aflição. Não banalize, porque há um propósito de Deus para todas as aflições que você vive. O livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, ele chega a afirmar: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles cujo Deus tem um propósito para as suas vidas. E Deus tem um propósito para a sua vida. 1 Timóteo 2,4 diz: Deus está torcendo para você, Ele quer que você seja salvo. Então vem a aprovação para revelar o que está dentro do teu coração. No final das contas, não adianta ser filha de papai crente, ou filho de um crente. Você cresce e você se torna independente. Daqui a pouco está chegando em casa muito tarde. Daqui a pouco está vivendo a vida solta. E aí você vai escolher as suas escolhas. E o que vai acontecer da sua vida quando você não tiver que dar mais satisfação para ninguém? Você vai revelar aquilo que está dentro do seu coração. Uma das maiores provas que nós experimentamos é a prova da liberdade. Repita assim comigo: a liberdade.
é uma provação. Todas as coisas nos são lícitas. Eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Porém, nem tudo eu devo fazer. A liberdade, o direito de escolha, é das maiores provas que nós podemos ter na nossa vida. Eu nunca me esqueço, já falei e vou repetir aqui para a alegria de algumas pessoas que sempre estão de olho nisso. Quando eu tinha um conga preto, um quichute preto e um conga azul marinho, eu não perdia tempo lá no meu guarda-roupa para escolher qual seria o calçado que eu ia usar. Ou era o conga azul marinho, ou era o quichute preto. E era quichute sem trava, que era mais barato. Hoje, eu olho lá no meu guarda-roupa, tem sapatênis, tem sapato marrom, tem sapato preto, tem uma botinha cinza, tem uma botinha marrom, tem um boot marrom, e o boot marrom que eu fui para a África, que esse eu guardo no coração, é aquele guerreiro que eu uso só, que quando eu uso eu me sinto, sei lá, mais poderoso, mais feliz. Aquele boot subiu comigo a Pedra da Gávea 3 vezes. Aquele boot fez a travessia comigo, a Teresópolis, Petrópolis. Aquele boot eu entrei no Rio da África, que a Regilândia estava chorando e consagrando a Deus, pedindo a Deus. Não, ela estava rindo de mim, mas ela viu o que estava acontecendo. Aí eu chego para sair e eu olho aquele monte de sapato. A liberdade me custa, porque agora eu vou parar e vou falar, o que combina mais? A blusa cinza, a calça branca, o tênis... A liberdade ela é perigosíssima, mas Cristo nos dá o direito de escolhas. A provação, dentro do seu caráter educativo, de um Deus que torce por você, mas te dá liberdade, é uma decisão que você vai tomar, dizendo sim, eu quero, e dizendo não, eu não quero. A maior provação que você vai passar na sua vida é a provação da liberdade. Então a pergunta é, quem você é quando você pode escolher? Quem você é quando você pode decidir? Quem você é quando você tem o poder? Porque quando você não tem poder, você sofre, você está sem opções. Então você começa a pedir ajuda. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E isso te ajuda a ingressar no reino dos céus. Por isso que é necessário que em meio a muitas aflições, a gente entre no reino dos céus. Porque nem todos que estamos aqui nessa noite temos a condição de ter a liberdade. Então, se eu sou pai, e eu vejo que o meu filho ou a minha filha, se eu der liberdade para ele chegar a hora que ele quiser, ele vai chegar muito tarde, talvez nem vai chegar, eu vou deixar ele chegar a hora que ele quiser? Sim ou não? Não. Para o bem dele, para que ele vá bem, para que não aconteça absolutamente nenhum problema com ele, eu vou dizer para ele, o teu limite é esse. Eu te limito a isso. O caráter da aprovação é nos limitar a uma esfera de liberdade que nós sejamos capazes de escolher de maneira apropriada para não fugirmos ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Vou repetir isso. O caráter da aprovação, caráter educativo da aprovação, é nos limitar dentro de uma esfera de liberdade que nós sejamos capazes de fazer as melhores escolhas que nos levam a ingressar no reino de Deus. Porque se não tivéssemos tais limitações, as quais chamamos de provas, talvez nós não ingressássemos no reino dos céus, porque a liberdade ela seria confundida com poder, com soberba, com direitos, com capacidade de fazer o que eu tenho vontade. E se tem uma coisa que nós somos, é dependentes uns dos outros e dependentes de Deus acima de todas as coisas. Então veja que a aprovação, ela não é algo que vai nos tirar. Ela não é algo que vai nos impedir de alcançar, de chegar, de vencer. A aprovação não é algo que veio para nos destruir. Por isso a Bíblia fala que como um pai corrige ao seu filho, o Senhor corrige a todos aqueles que ama. Como um pai açoita, bate, corrige num filho a quem ama, e dá atenção, cuidando. Deus, Ele nos limita, porque Ele nos ama.
A ausência de limites, ou talvez a ausência de estarmos passando pela provação, ela impediria, número 1, você de saber o que está dentro do seu próprio coração, e nunca ser curado, e nunca ser aprovado. 2, você não conhecer a natureza do caráter de um Deus que é o Jeová Jirê, que aparece na hora que precisa aparecer, que responde na hora que precisa responder. Queridos, ontem eu tive uma das experiências poderosas na minha vida, quando eu estava lá no Seminário Betel, ainda éramos poucos alunos, primeira semana de aula vai pouca gente. Devia ter umas 15 pessoas, e lá entre as aulas tem uma coisa chamada capela, e eu ministrei na capela, e quando eu acabei de ministrar, eu ia orar, um rapaz, um aluno chamado Pimenta, o sobrenome dele é Pimenta mesmo, não é apelido não. Ele pediu oração, porque ele tinha acabado de receber uma ligação da sua esposa, estava com ela no telefone, estava com ela ouvindo, inclusive, o que nós estávamos falando, e ele estava dizendo, olha, minha esposa me ligou agora, eu estou extremamente preocupado, venho falando com ela a tarde toda, o nosso filho sumiu, foi para a escola, e depois não voltou mais para casa, não deu notícia, desapareceu. E eu queria clamar a Deus, porque eu vou sair daqui, eu vou lá na escola dele, e eu vou seguir o caminho que ele fez, eu vou tentar descobrir, eu vou procurar em hospitais, vou procurar na delegacia, meu filho tem 18 anos, eu não sei o que aconteceu, ele não é disso. Quando ele não usa o telefone dele, ele usa o celular de um amigo, ele sempre dá notícia, não sei o que aconteceu, e nós oramos. Acabamos de orar, Senhor, que o Pimenta não precise ir, mas que o filho entre em contato agora. Imediatamente, acabamos de orar, aquele menino ligou, e foi um tal de glória a Deus lá no meio do seminário, que eu fiquei até assustado. Quando Deus revela o poder dele, nós nos alegramos. Quando Deus revela que ele está ouvindo e ele responde, nosso coração exulta, a gente vibra, e a gente fala, uau, tem alguém maior, tem alguém no controle, tem um Deus que está tomando conta. A grande dificuldade é que quando nós não ouvimos a resposta imediata, como foi essa que aconteceu ontem, a gente não consegue entender que Deus está trabalhando quando Ele está em silêncio. E aí a gente esquece, e aí o nosso coração começa a ser revelado. Deus me ama? Deus está tomando conta da minha vida? Porque esse silêncio, e aí vem semana passada a crise de Abacuque, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou parar, eu vou ouvir, eu apresento a minha queixa, até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Porque a provação, ela é um instrumento de Deus para revelar se nós confiamos ainda que Deus é Deus. Porque Ele não muda, o Senhor não muda, o Senhor não muda. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas nós, por vezes, ignoramos o domínio, o controle, a soberania, a autoridade, o poder, o governo de Deus e entramos em crise quando demora ao Senhor responder. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você é que Deus quer te fazer ingressar no reino de Deus. As aflições são necessárias para que você valorize o que de fato tem valor, para você se libertar das ilusões que este mundo oferece para você. Segundo ponto, Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 10. O processo da aprovação é te fazer participar da santidade que há em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos. 2 pontos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem correção, da qual todos os filhos, todos têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas são bastardos. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Amém? Pais humanos foram feitos para ser respeitados, amém? Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos?
Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Talvez não seja tão divertido para você participar da santidade de Deus. Talvez o que você queira é se afastar de Deus, ao invés de se aproximar de Deus, porque há uma ilusão, o espírito do engano, que diz que as coisas são melhores quando não estão em Deus. Há um espírito do engano que diz que o sexo bom é o que está fora de Deus, bebida boa é aquela que te aprisiona, droga boa é aquela que te prende, coisa boa é aquela que te leva para longe de Deus, bom é o que está fora da igreja, bom é o que está fora de Deus, e aí você não vê vantagem na santidade de Deus, mas o que Deus quer é que você se aproxime dele. A palavra santidade, de uma forma mais pueril de interpretação, significa separação, exclusividade. Deus te permite passar pela prova como um filho, para que você seja exclusivamente conectado a Ele, para o seu bem maior. Porque as ilusões da presente era não são comparáveis com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós não conseguimos alcançar a dimensão da grandeza, da profundidade, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não alcançamos. E então Deus faz o quê? Para nos permitir participar da natureza de sua santidade, Ele nos impede, Ele nos proíbe, Ele fecha portas que nós às vezes queremos arrombar para entrar. Eu nunca me esqueço. Eu era garoto, tinha 13 anos, estava voltando da escola e os meus amigos tinham combinado de ir na casa de um homem em Copacabana. Queridos, nessa época, eu nem lembro, fazem muitos anos, mais de 30, com certeza. E esses meus amigos estavam dizendo, vamos lá, que a gente vai jogar fliperama. E eu gostava daquelas maquininhas do pinball. Cheguei em casa, falei, mãe, vou para Copacabana. Mãe, vou para Copacabana. Para onde? Não, eu não sei, é na casa de um camarada lá e a gente vai jogar pinball, eu e os meus amigos. Não vai não vou te deixar. Eu falei, mãe, como é que não vai me deixar? E aí começou aquele entreveiro, a mãe dizendo não e o filho dizendo sim. A mãe dizendo, eu te proíbo, e o filho dizendo, eu quero. Já ouviu falar disso? Conhece isso em algum lugar? É o que Deus faz conosco. Minha mãe não entende, minha mãe não alcança, minha mãe não sabe. É uma oportunidade que eu tenho de jogar pinball de graça, ela nem sabe o que é isso, ela é velha. Ela não entende, eu sou novo, eu consegui, eu tenho a oportunidade. E a minha mãe, como uma deusa impiedosa, ela diz para mim, não. E eu odiei a minha mãe naquele dia. E como um bom filho rebelde, ou um mau filho rebelde, bati a porta, dei ataque, reclamei, murmurei. No dia seguinte fui para a escola, frustrado, diminuído, humilhado. Todo mundo foi, menos eu. Todo mundo, todo mundo, quando fala todo mundo. E eu perguntei para os meus amigos, aí como é que foi lá? Pô, Ângelo, maior furada. O cara era um boiola e começou a querer passar a mão na gente e fechou a porta, a gente teve que fugir. Aí eu cá comigo, opa. Eu não vou contar isso para minha mãe, porque eu vou passar vergonha. Ela tinha razão. Mas no meu coração, eu amei a minha mãe. Mais do que eu a amava antes. Um não, dado com amor, te aproximará para você fazer parte da santidade de Deus. Não vai te afastar da presença de Deus. Então não tenha raiva daqueles que te amam, que te corrigem. Não tenha raiva daqueles que te amam e que impedem você de fazer besteiras. Não tenha raiva do pastor quando ele manda você trabalhar e estudar. Amém? Não tenha raiva quando você é lançado num desafio que você não quer, que você não gosta, que você vai ter trabalho, que você... A provação, ela no primeiro momento, ela parece terrível. Mas Deus diz, eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós.
Quantos de nós reclamamos de situações que nós entendemos serem nocivas, destrutivas, reclamamos de quem nos ama e no final das contas é só Deus que está nos guardando, é só Deus que está nos poupando, é só Deus que está querendo chegar perto da nossa vida e nos separar para ficarmos plenamente perto deles. Então, o propósito é te fazer participar na santidade. Por quê? Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz o quê? Por que que Deus insiste tanto de fazer parte dessa disciplina? Porque toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Repita assim comigo, mais tarde. Outra vez, mais tarde. Queridos, esse mais tarde é toda a diferença. Esse mais tarde significa eu não sei. Deus sabe. Esse mais tarde significa eu estou errado. Deus está certo. Esse mais tarde significa eu não enxergo. Deus enxerga. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e de paz para todos aqueles que foram disciplinados. Todos os que foram disciplinados, que receberam não, que deram ataque, que não tiveram contentamento. Pelo contrário, se sentiram frustrados. Se perseverarem, mais tarde, vão ver que os planos de Deus eram maiores do que os nossos planos e de que Deus não estava te frustrando, Deus estava te poupando, te preservando, guardando a sua vida, querendo te aproximar dele. Essa inclusão na santidade produz fruto de justiça e de paz. Portanto, magoados com Deus precisam ser curados. Magoados com Deus precisam ser curados. Magoados com Deus precisam submeter-se de novo e ser curado pelo Pai. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, diz assim, Provérbios 3, 11. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas, diga ali, nem te sintas magoado. Magoados com o Senhor precisam ser curados. Nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Verso 12, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Então veja, a cura dessa mágoa de Deus, a cura dessa culpa atribuída a Deus, a culpa dessa frustração ou desse descontentamento que é jogado na conta de Deus, ela vem quando você compreende que você é filho de Deus. Você é filho. E qual é o filho que o pai não corrige? Você é filho. Então não fique magoado quando por ele for repreendido. Ele é seu pai. Ele quer o bem, ele quer um bem maior. Ele enxerga o que você não enxerga. Mais tarde, você verá o que hoje você não vê, você saberá o que hoje você não sabe, você vai enxergar da maneira como Deus enxerga. Enquanto eu era menino, agia como menino, vivia como menino, mas então quando eu cresci, deixei as coisas do menino. Hoje eu vejo em parte, vejo como que um reflexo. Depois, mais tarde, aí eu vou enxergar tudo, e aí eu vou entender, compreender, enxergar a grandeza da glória de Deus. Eu vou falar, então era isso. Então, ao passar pela prova, ou ao ficar magoado com Deus, você precisa compreender que você é filho, para não ficar preso a um tipo de sentimento que não pertence a filhos. Filhos não ficam magoados com seus pais. Filhos amam seus pais. Filhos perfeitos amam pais perfeitos. Filhos imperfeitos amam pais imperfeitos. Filhos imperfeitos amam o pai perfeito. Não há como, de alguma maneira, você, sendo imperfeito, não amar o pai que é perfeito.
A Bíblia fala que Deus é Pai, Ele é perfeito, nele não há sombra, nele não há variação, nele não tem nada fora do lugar, Ele é perfeito. Então, quando você não compreende, quando você fica magoado, é porque você não está assumindo um papel de filho. Mateus 15, 26 fala que filhos têm lugar à mesa. Mateus 15, 26 diz assim, os filhos não estão comendo migalhas, não estão sentados no chão, não estão longe. Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Jesus estava sentado à mesa com os seus filhos, com o povo de Israel, e estava alimentando. Veio uma mulher e falou, deixa eu comer. Não é justo eu tirar do meu filho para alimentar você que não é filha. O filho tem lugar à mesa. O filho recebe o alimento do pai. O filho recebe o sustento do pai. O filho tem o pão do pai. O filho tem o cuidado do pai. O filho tem a proteção do pai, até para aqueles que não são filhos. Essa mulher aqui depois insistiu, Jesus usa esse exemplo para falar da salvação que veio para os não-judeus, e Jesus abençoa aquela mulher, falando que ela creu tanto, e isso nunca seria esquecido. Mas o que está por trás desse texto é que filhos são filhos, e filhos são especiais, e filhos têm um cuidado especial, e filhos merecem mais do que aqueles que não são filhos. Quantos que estão aqui que são filhos de Deus? Digam amém. Você é filho, não se magoe com o seu pai. Sabe, queridos, eu às vezes levo cada dura de Deus, cada puxão de orelha de Deus, cada trava de Deus. Nossa intenção é ter respostas para tudo, é resolver tudo, é ajustar tudo e viver uma vida com toda a tranquilidade. E aí, de repente, a gente se encontra no meio de provações, no meio de aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, nós sabemos disso, mas queremos acreditar que o Evangelho, ele impede as aflições. Queremos acreditar que isso é para os outros, para mim não. Eu vou ser poupado de tudo. No mundo, eu não estou no mundo, eu estou em Cristo, então eu não vou ter aflição nenhuma. Ainda usa aí uma distorção bíblica para justificar de maneira esfarrapada que você não tem direito a passar por nada. Você é intocável. Você é o bam do papai. No mundo você vai ter aflição, porque você vive no mundo. Por isso o Senhor preparou para você um novo céu, uma nova terra. Lá você não terá nada, porque só o filho que entra lá. Os que não são filhos não entram lá. Só os filhos têm direito a chegar lá. E lá, nada. Não haverá sol que vai queimar a tua pele, não haverá noite, você não vai precisar de alimento, você não vai sentir frio, não vai sentir dor, não vai ter necessidade alguma, porque o Senhor vai suprir. Haverá uma árvore, né, cujas folhas serão alimento para as nações, um rio, que você vai beber do rio puro da água da vida, cristalina, que flui do trono de Deus. Mas enquanto você não chegar no lugar que Deus preparou para você, é preciso que você entenda que as provas pelas quais você é submetido, elas não têm um caráter destrutivo, elas não têm um caráter para acabar com a sua vida, elas não têm um caráter para impedir que você possa, de alguma forma, vencer. Elas querem revelar o que está dentro do seu coração. Por isso o ministério Palavra da Verdade prega uma palavra da verdade. Não é uma palavra para atrapalhar o seu relacionamento com Deus, mas para dizer para você que as aflições que você está passando, eu sei que você não gosta, eu também não gosto. É lícito orarmos para elas passarem. Sim, é lícito orar para as provações acabarem, para as provas acabarem, é lícito. E vamos fazer isso, e pedimos isso a Deus. Senhor nos livra, Senhor nos livra, Senhor nos livra. Contudo, seja feita a tua vontade. O próprio Cristo nos ensinou estas coisas. Temos o direito de dizer, eu não estou gostando, eu não estou querendo, eu não quero isso, mas o Senhor sabe o que é melhor. E esse posicionamento de Cristo liberou para ele uma glória que não há nenhum outro nome igual ao nome de Jesus na face da terra. Eu quero continuar e quero dizer para você o seguinte, livro de Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 3, profeta Oséias, um livrinho pequeno, diz assim, Israel, o povo de Deus, clamará, vinde, olha, vamos voltar para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu,
mas cuidará das nossas feridas. Em outras traduções, vinde e voltemos ao Senhor, porque o Senhor fez a ferida e Ele a curará. Você não tinha entendido esse versículo? Agora você já entende esse versículo na sua vida. Porque o Senhor, Ele trabalha, Ele às vezes fecha portas, Ele te faz passar pelo caminho do deserto, mas Ele nunca, jamais te abandonou, nem te abandonará. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente, é o Senhor presente conosco no dia da angústia, é Deus conosco. O Senhor é o nosso refúgio, Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Então por que Ele permite eu passar pela prova? Para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, para revelar o que está dentro do teu coração e para mostrar-se para você que Ele é tudo aquilo que você precisa, Ele é o teu Deus. Então, se Ele fez a ferida, Ele vai curar a ferida. Se Ele te deixou numa situação, Ele vai te tirar dessa situação. Se você entrou nessa situação e Ele permitiu, você coloca a tua boca no pó, porque ainda há esperança, porque Deus é Deus de misericórdia e de graça. Ainda, Salmo 22, versículo 24 até o 27. Salmo 22, versículo 24 a 27. Salmo 22 diz assim: pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou a sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. Verso 25, então vem um alívio, né? De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença de todos os que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam, que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Se você ler o 28, o Senhor reina, o Senhor governa as nações. Então veja, o que eu quero dizer para você é que no momento que você está sofrendo, você não é desprezado pelo Senhor. No momento que eu dizia para minha mãe, eu quero ir, ela não me desprezava dizendo não. Ela não me desprezava quando impedia de eu fazer o que eu queria. No momento que eu queria uma resposta, uma solução, e não acontecia, eu não estava sendo desprezado, eu estava sendo amado. Mas eu não sabia. A minha oração nessa noite é que os olhos do seu entendimento sejam abertos para que você possa compreender o quanto o Senhor te ama. E ainda que você esteja passando no vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo. Ele é o teu pastor e não vai deixar nada fazer falta na sua vida. A grande questão é que Deus, Ele é poderoso. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. A grande questão é se nós conseguimos manter o nosso coração confiantes no Senhor. Livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Aleluia. E manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Qual a constatação que você deve alcançar na sua vida? Que o Senhor sabe livrar os que estão passando na provação, mas que estão como filhos, debaixo da graça, que são justos ou justificados pelo sangue de Jesus, ou estão debaixo desse movimento sobrenatural da presença do Senhor. Eu não posso livrar ninguém. Eu não tenho habilidade, não tenho poder, não tenho condições, eu não respondo orações. Mas há alguém que eu não sou digno nem sequer de desatar as correias das suas sandálias, que Ele vai fazer tudo novo na sua vida. É Jesus Cristo, o teu Senhor. É Ele que você serve, é a Ele que você clama, porque Ele sabe livrar da provação. Ele sabe livrar da provação. Mas está demorando. Deus trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha. Recompensa? Conclusão? Romanos 8,18. Romanos 8,18 diz o quê? Diz assim o texto: estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós
há de ser revelada. Amém, queridos? E por fim, eu quero ler ainda contigo o versículo de 1 a 10 de Apocalipse, capítulo 20. Último livro da Bíblia. Porque de manhã falamos sobre tentação, quando o mal tenta nos incluir naquele espectro de maldade. Agora falamos sobre provação, dentro de um caráter educativo de Deus, para revelar o que está dentro do nosso coração, e para que, então, Deus se revele para nós. Mas isso vai acabar. Tanto a tentação, quanto a provação, elas vão acabar. E diz assim o texto de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Verso 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Entretanto, verso 5, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomaram parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Verso 7. Depois, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e devorou essas nações. Verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Acabou. O inimigo será totalmente destruído e impedido de agir na tua vida para sempre. Acabou. Tem uma data para acabar, queridos. E Apocalipse 21, 1 diz assim: então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado e o mar já não existia mais. Não perca a esperança da vida eterna. Jesus, ele voltará. Jesus voltará. Jesus preparou o lugar. Jesus preparou o lugar. Há uma vida eterna separada para os santos. Há uma vida eterna que foi separada para você. Satanás tem dia marcado para acabar com a sua obra. A tentação vai acabar. Você será aprovado, mas também será aprovado em nome de Jesus, e você habitará nos céus, e você será salvo, amém? O desejo do Senhor é que todos sejam salvos.